demorar muito, pelo menos. Isso é. Uma entrega assim que é Maravilhoso, né? Então, pessoal, vamos lá, então. Vocês topam continuar, por favor? Vamos lá? Então, eu queria convocá-los, então, por gentileza. Então, vamos lá. Caríssimos irmãos e irmãs, vale a pena falar assim, as pessoas que estão aqui pela primeira vez sendo professores, que a melhor parte é o final, é a conclusão, então é importante que você ficar até o fim, tá? Muito bem. Então, eu queria saber de vocês se vocês estão gostando da história. Essa história encantadora é uma história maravilhosa. Então nós sabemos que Próspero e Miranda, rei deposto de Milão, duque deposto de Milão, porque era um ducado, então não tinha rei, tinha duque. O duque deposto de Milão, então, faz uma bruxaria e ele, então, faz naufragar os seus inimigos. Seus inimigos naufragaram na ilha onde ele mora com a sua filha Miranda. E ele, sendo um homem conhecedor de magia, nessa ilha ele controla os elementos, ele controla o tempo, ele controla os elementais da natureza e ele controla duas criaturas que são criaturas, digamos, excepcionais, que é o Ariel, que é um gênio, que ele livrou do controle da Sicorax, depois que ela morreu, que é a mãe do Caliban, que é um monstrinho, assim, que é uma criatura, digamos um ser decaído, né, de alguma maneira. E os quatro grupos, mais ou menos, têm o seguinte destino. O primeiro é um menino sozinho, o Fernando, que lamenta a morte do pai e que é levado a ver a moça Miranda, que o Próspero aproxima mantendo o controle da velocidade da aproximação. O grupo de nobres, que é o maior grupo de todos, então estão ali aqueles conspiradores, mais o Gonçalo, que é a pessoa positiva. Esse grupo de nobres dois deles tentam fazer ali, dar um golpe de Estado no rei, né, um assassinato, e são impedidos pelo Ariel. E o Trínculo e o Stefano, que são dois tipos à toa, assim, um é um bufão e o outro é um despenseiro bêbado, acabam de se encontrar e se aliaram ao Caliban, que ele acha muito melhor tomar vinho dos dois do que ser obrigado a trabalhar para o Próspero. Não é isso? E aí, então, deixamos a nossa ilha nesse pé, enquanto fomos tomar café, e agora voltamos no terceiro ato, na página 8, continuando a história, que a Inês vai continuar a ler para nós. Por favor, Inês. Entra Fernando carregando uma tora de madeira, tarefa imposta por Próspero e que ele executa com satisfação, porque a dama a quem serve reanima o que está morto e faz de seus labores alegria. Preciso remover milhares dessas toras e empilhá-las para cumprir com uma severa injunção. Minha doce dama chora ao me ver trabalhar e diz: ocupação assim tão vil jamais teve tal executor. Eu nem penso nisso, mas esses doces pensamentos vêm suavizar meus labores justo quando neles estou mais ocupado. Miranda vem e se compadece dele, desejando que um relâmpago ponha fogo nas toras que Próspero havia obrigado Fernando a empilhar. É como Labão obrigando o Jacó a trabalhar 7 anos, né? É a mesma ideia. Ela quer ajudar, mas ele não deixa e pela primeira vez lhe pergunta o nome. Ela lhe conta, esquecendo da proibição imposta pelo pai. Toda vez que alguém sabe o nome de alguém, automaticamente essa pessoa que disse o nome passou a estar sob o poder daquele que sabe. A primeira regra da bruxaria é saber o nome da outra pessoa. Então, manter o nome sigiloso é uma garantia de que você não terá, não estará sob o controle de ninguém. O nome é absolutamente essencial para a ação do bruxo. Por isso é que o Próspero não queria que ela contasse o nome para o rapaz, mas ela contou, né? Porque não é possível também que tudo ocorra do jeito que você planeja, não é? Muito bem. Os jovens trocam frases apaixonadas e ela jura por sua virgindade, a joia do meu dote,
que não deseja outro companheiro que não ele. Fernando corresponde. Escute, Miranda, o que diz minha alma. No instante em que a vi, meu coração alçou voo, veio prostrar-se ao sabor de suas ordens e aí reside, para fazer-me escravo delas, e é por sua causa que sou este paciente lenhador. Os jovens fazem juras de amor. Serás minha dama e minha querida, e eu diante de tua pessoa serei sempre assim humilde. Serás então meu esposo? Sim, com o coração tão desejoso como uma escravidão que anseia por liberdade. Aqui tens minha mão, e aqui a minha, e nela o meu coração. Viram que bonito, que romântico? Então, a primeira parte do plano de Próspero, que era casar o filho com a filha com o filho do rei, já deu certo, né? Eles já estão aí praticamente encaminhados, aí, contanto que o Fernando ainda corte uns, não sei, 700, 800 achas de lenha, falta para ele cortar ainda, né, para poder conseguir, né, para poder conseguir os seus objetivos. Tá? Entram Caliban, Estéfano e Trínculo. Que é o trio, esse é o trio dos três patetas, né? Tá. Os três bêbados combinam solenemente de só beber novamente água quando acabar o vinho. Caliban agora simpatiza só com Estéfano. Deixai-me lamber vosso sapato. A ele não obedecerei. Ele não é corajoso. Trínculo reage. Ora, seu debochado de uma figa, burro que tu és. Já se viu homem covarde que bebesse tanto vinho branco quanto eu hoje? Estéfano defende Caliban, agora seu escravo autoproclamado. Trínculo, cuidado com a língua, o pobre monstro é meu súdito e não será vítima das suas ignomínias. Prestigiado, Caliban conta ao seu novo amo que é prisioneiro de um tirano que com sua esperteza lhe roubou a ilha. Neste momento, Ariel, imitando a voz de Trínculo, diz: mentira. Caliban reage chamando Trínculo de macaco palhaço, mas este, indignado, declara que não havia dito nada. Caliban continua a contar suas misérias e quer convencer Estéfano a cravar um prego na cabeça de Próspero enquanto o velho estiver dormindo. Estéfano, deste modo, seria o novo senhor da ilha e Caliban o seu escravo. Ariel, novamente imitando a voz de Trínculo, diz: é mentira, não podes fazer isso. Caliban suplica a Estéfano que dê uns sopapos em Trínculo e lhe retire a garrafa das mãos. Quando ele não a tiver mais, beberá nada além de água do mar, pois a ele não mostrarei onde estão os córregos de água doce. Trínculo insiste em que não havia dito nada. Ariel imita a voz dele novamente e Estéfano dá uns safanões no bufão. Caliban, agora satisfeito, retoma detalhes do plano, lembrando que Próspero tinha o hábito de cochilar depois do almoço. Nesta ocasião, Estéfano, depois de tomar os livros, poderia rachar-lhe o crânio ou fincar-lhe uma estaca na barriga. O filho de Sicorax recomenda fortemente que, em primeiro lugar, é necessário tomar posse dos livros, sem os quais Próspero é apenas mais um Palerma embriagado como ele. Caliban sugere também que Miranda ficaria também muito bem na cama de Estéfano. O despenseiro concorda com o plano. Neste momento, Ariel, invisível, começa a tocar uma música com tamboril e flauta com o objetivo de os atrair. Como a dupla se assusta, Caliban explica: não tenhais medo, a ilha é cheia de ruídos, sons e doces brisas que dão prazer e não fazem mal. Tem vezes em que 1000 instrumentos metálicos ressoam em meus ouvidos. Outras vezes, vozes que, mesmo tenha eu acordado de um longo e profundo sono, fazem-me dormir de novo. E então, em sonhos, as nuvens a mim parecem abrir-se, exibindo riquezas que me vão cair no colo, de maneira que, quando acordo, caio no choro, porque meu desejo é voltar a sonhar. Essa descrição maravilhosa da natureza, né? É lindíssima. É uma descrição sincera que o Caliban faz. Quer dizer, o Caliban não está querendo enganar os dois. Ele está dizendo, de fato, que aquela ilha só tem mistério. Tem ruídos misteriosos, tudo ali é misterioso. Não esqueçam vocês que eles estão na natureza pura, né?
Natureza pura, cheia de mistérios. Então agora, esse trio aqui, que combinou de matar o Próspero, sai os 3 bêbados, obviamente, para tentarem botar o plano para funcionar. Enquanto isso acontece, voltamos lá para o grupo dos nobres, para ver o que é que esses aí andam fazendo. Vamos então para a cena 2, por favor. 3, né? 3. Entram Alonso, Sebastião, Antônio, Gonçalo, Adriano, Francisco e outros. Caminham à procura de Fernando. Gonçalo está cansado e pede para descansar. Meu esqueleto é velho e dói. Esta caminhada vai mesmo num labirinto, segue retas e meandros. Antônio e Sebastião comentam malignamente entre si que não desperdiçariam a próxima oportunidade. Música solene e estranha, e Próspero acima, invisível. Entram figuras estranhas diversas, que trazem para a cena um banquete de vinho, frutas e doces. Dançam pelo palco com gestos suaves de saudação e assim convidam o rei, etc., a comer e retiram-se. Estão todos surpreendidos. O rei de Nápoles se pergunta: céus, dai-nos gentis anjos da guarda, o que eram essas figuras? Gonçalo exclama: se em Nápoles eu fosse relatar isso agora, as pessoas me acreditariam? Quando Alonso diz que algumas daquelas criaturas fantasmagóricas são mais nobres e gentis que a raça humana, Próspero, à parte, comenta: sois um lorde honesto, e falaste muito bem, pois alguns de vós, aqui presentes, são piores que demônios. Quando o grupo faminto se atira sobre a mesa, Ariel, em forma de harpa, faz desaparecer tudo. Arpia. Arpia? Que é um animal, né? É uma ave de rapina, arpia. Certo. Todos puxam as espadas. Ariel, em voz alta, os acusa de serem homens pecadores e entre os homens os que menos merecem viver. Diz-lhes também que havia sido encarregado de ensandecê-los e que ele e seus companheiros eram ministros do destino e, portanto, invulneráveis. Vocês, os 3 de Milão, derrubaram o bom Próspero, entregaram-no, ele e sua inocente filhinha, ao mar, que agora vingou-se. Por aquele ato infame de vocês, os poderes divinos, que se demoram, mas não esquecem, inflamaram o mar e as marés, sim, todas as criaturas contra a paz de vocês 3. A ti, Alonso, privaram-te de teu filho, e agora anunciam, através de mim, a mais completa ruína, a mais demorada destruição, pior que toda espécie de morte repentina. E vai acompanhá-los passo a passo, vocês e cada movimento seu. E vocês não têm como se proteger dessa ira que cairá sobre suas cabeças aqui, na mais desolada ilha do mundo, a não ser que se arrependa o coração de vocês e seja imaculada sua vida subsequente. Portanto, o Próspero armou aí uma situação em que eles precisam reconhecer a sua própria culpa, né? Então, aqueles novos conspiradores, todos eles malignos, né, têm que agora reconhecer a sua própria culpa. Como é que ele fez isso? Oferecendo um banquete que, na hora de ser banqueteado, ele tirou tudo e aparece como uma voz acusatória, agora dizendo assim: vocês são os piores dos homens, né, para ver se eles aproveitam aquela situação para entender um pouquinho sobre o que andavam fazendo, né? Esse parece ser o plano do Próspero. Não é isso? Então vamos ver como é que continua. Ariel desaparece em meio a trovões. Logo depois, já junto a Próspero, o gênio é elogiado por não ter omitido nada de suas instruções. Enquanto isso, na cena da aparição, o pasmo olhar do rei de Nápoles relaciona o crime contra Próspero ao fato de seu filho agora no lodo ter o leito. Por isso, meu filho agora tem no lodo o seu leito, mas eu vou procurá-lo e vou mais fundo que qualquer sonda de navegação e com ele repousarei coberto de lama. O rei de Nápoles, esse pelo menos, percebeu, né, tenta fazer uma ligação entre a perda do filho e o fato de que ele foi culpado, né, foi conspirador junto com o Antônio contra o duque de Milão, que é o Próspero, que ele não sabe que está lá ainda, porque ele apenas está relacionando uma desgraça com a outra.
Enquanto, então, o grupo, lentamente, alguns do grupo concluem pela sua... analisam o seu comportamento, não é? Vamos voltar agora para o casal, para o par romântico, que é o Fernando e para a Miranda, que estão lá tentando resolver a sua vida, né? Continuamos, por favor. Voltando à casa de Próspero, vemos o velho mago finalmente confessando a Fernando que compensará os trabalhos que lhe impôs, entregando-lhe 1/3 de minha própria vida, ou minha própria razão de viver, de quem, uma vez mais, eu ofereço a mão para a sua mão. Explica que as humilhações eram um teste do amor dele por Miranda e que ele havia passado admiravelmente em todas as provas, mas adverte-o a não desatar o nó da virgindade antes de ministradas todas as sagradas cerimônias com todos os rituais santificados a que ela tem direito. Ou os céus não poderão apaziguar sobre eles as doces promessas que farão vingar esse contrato. Pelo contrário, um ódio estéril, um desprezo ácido e amargurado e a discórdia cobrirão o leito de sua união com ervas daninhas tão nojentas que vocês, os dois, detestarão a cama. Portanto, muita atenção quando a luz de Himeneu se apresentar para iluminá-lo. Então, o Próspero agora concorda com o casamento, disse que o menino passou pela exigência que ele havia feito, né? Mas que ele, no entanto, não pode desatar o nó da virgindade antes que as devidas cerimônias sejam realizadas. São as cerimônias que ela merece. E então ele aí continua controlando o relacionamento dos dois. E vamos ver o que acontece em seguida. Em seguida é um dos momentos mais lindos e mais líricos de toda a história, que é quando o Ariel organiza o casamento dos dois, fingindo, né, incorporando em si as personalidades mitológicas gregas. Então vamos lá. Próspero manda Ariel buscar aquela turba sobre quem eu lhe deleguei poderes. Volta-se para Fernando e o adverte de novo. As maiores juras de amor são palha para o fogo que corre às ceias. O rapaz comporta. Posso lhe garantir, Senhor, que é virgem, branca e gelada, a neve que recobre o meu coração e resfria o ardor de minha masculinidade. Aparecem como deusas gregas os espíritos que Ariel havia ido buscar. Entra Íris, cumprimenta Ariel, fantasiado de Ceres, e faz um pedido em nome de Juno. Pode ir lá embaixo as notas, tá? Tá. Íris, a do arco-íris, é normalmente o símbolo de união do céu e da terra. É mensageira de Juno. Juno é a mesma coisa que Hera. Juno é a mulher de Zeus, né? Hera e Zeus, em grego, Juno e Júpiter, em latim. Então, a Juno é a mais importante das deusas porque é casada com Zeus. E a mensageira pessoal de Hera, né, ou Juno, é a Íris, enquanto que o mensageiro pessoal de Zeus é o Hermes. São dois mensageiros, um para cada um diferente. Então aparece ali a mensageira de Juno. Que mais? A Ceres, a Deméter para os gregos, que é a deusa maternal da terra, divindade da terra cultivada, é irmã de Juno. Ceres, para os romanos Deméter, é a deusa da agricultura, por isso que nós falamos em cereais. Cereais vêm da palavra Ceres, né? Cereais são, portanto, benefícios de Ceres. Então ela é irmã de Juno, enquanto Juno representa uma entidade solar, uma entidade, celeste, a Ceres representa uma entidade terrestre, é a deusa da fertilidade da terra, a Ceres, né? E Juno, que é o nome romano para Hera, mulher de Zeus e maior de todas as deusas, é irmã de Ceres. A Íris falando. A rainha do firmamento, cujo úmido arco-íris e mensageira sou eu, vem pedir-vos. A rainha do firmamento é Juno, né? Ou Hera, tanto faz. Abandonai isso tudo e vinde juntar-vos à graça soberana de minha rainha e com ela brincar aqui nesta relva, aqui neste lugar. Voam em grande velocidade os pavões de minha rainha. Aparece a carruagem de Juno puxada por pavões. Ceres pergunta à mensageira:
Por que tua rainha convocou-me para aqui comparecer neste gramado assim ralinho? Para celebrares um contrato de amor verdadeiro e para fazeres generosa doação de algum presente aos abençoados amantes. Reparem que está havendo ali duas deusas, a Juno e a Ceres, porque a Íris é menos importante, né? Então a Juno e a sua irmã Ceres estão ali abençoando um casamento que está sendo realizado com base no verdadeiro amor. Tá? É muito importante entender isso. É claro que isso tudo é um teatro que o Ariel preparou com os seus espíritos, os espíritos da natureza, ele preparou aquele teatrinho. Tá? Vamos ver. A carruagem de Juno desce. Como vai, minha generosa irmã? Vem comigo abençoar esse casal, que possam ser prósperos e que os honre a sua prole. Ambas cantam. Honras, riquezas, bênçãos nupciais, um longo matrimônio e mais, que sua vida tenha muita alegria, Juno lhes deseja em seu dia a dia. Que a terra em abundância lhes dê, sempre cheios, silos e celeiros, parreidais fartos, muita uva em cachos, de tanta fruta, muito galho curvado, que ao outono siga-se a primavera, logo após ter a colheita sua festa, que fiquem longe a escassez e a precisão, esta que lhes fala é Ceres, com sua bênção. Ao chamado de Íris entram náiades, ninfas de riachos sinuosos e errantes, para auxiliarem a celebrar um contrato de amor verdadeiro. Para dançar com as ninfas são convocados ceifeiros, esgotados do mês de agosto. Agosto é o auge do verão, né? Portanto, é o auge da colheita, digamos assim, né? Ceifeiros esgotados com a colheita, que é em agosto no hemisfério norte, do mesmo modo que é aqui em janeiro, fevereiro, aqui no hemisfério sul. As ninfas e os ceifeiros desaparecem rapidamente quando Próspero começa a falar dizendo que era chegada a hora de enfrentar o atentado de Caliban, cujos preparativos já estavam em curso. Muito bem, retirem-se, agora basta. Juno e Ceres ascendem a sua carruagem, todos saem. Miranda nota que nunca havia visto o seu pai destemperado daquele modo. E agora vai haver um momento muito importante da peça, em que o Próspero faz um discurso cujo texto ficou como a mais importante citação da obra. Então, quando se cita essa obra hoje em dia, cita-se trechos desse texto que vai ser lido agora pela Inês. Então, agora Próspero, que desmancha aquele teatro que o Ariel havia feito, agora toma a palavra e vai dizer uma coisa muito importante para nós agora, porque está se aproximando do final da história. Então, vamos ao clímax da história. Então, o que é que diz o Próspero, por favor? Você parece, meu filho, consternado, como se estivesse preso de algum temor. Anime-se, Senhor. Nossa diversão chegou ao fim. Esses nossos atores, como lhe antecipei, eram todos espíritos e dissolveram-se no ar em pleno ar e, tal qual a construção infundada dessa visão, as torres, cujos topos deixam-se cobrir pelas nuvens, e os palácios maravilhosos, e os templos solenes, e o próprio globo grandioso, e também todos os que nele aqui estão, e todos os que o receberem por herança se esvanecerão, e, assim como se foi, terminando e desaparecendo essa apresentação insubstancial, nada deixará para trás um sinal, um vestígio. Reparem, nada ficará para trás, deixará um vestígio. A realidade que eles vivem ali, que é a realidade humana, ela é absolutamente tênue e ela é gasosa, ela é fluida. Então, do mesmo modo que aquelas criaturas sumiram, que eram todas, na verdade, apenas fantasias, tudo nesse mundo some e desaparece. E agora o Próspero dirá a frase mais importante da peça, que é aquela que será citada aí ao longo da literatura. Você encontra isso citada por aí a torto e direito, o que ele dirá agora em seguida. Nós somos essa matéria de que se fabricam os sonhos, e nossas vidas pequenas têm por acabamento o sono. Nós somos a mesma matéria que se fabricam os sonhos. É a frase mais importante da Tempestade.
eu queria dizer a vocês que essa é uma tradução ruim, sabe? Olhem como o Carlos Roberto Nunes de baixo traduziu melhor, por favor. No original está marcado, não vou ler aqui em inglês, okay. Que Carlos Alberto Nunes preferiu traduzir por somos feitos da matéria dos sonhos. Nossa vida pequenina é cercada pelo sono, realmente. Essa é uma maravilhosa frase de Shakespeare que eternizou essa peça aqui, essa ideia. Continuamos. Senhor, é aqui? Isso. Senhor, eu estou, sim, irritado. Tolere a minha franqueza. Meu velho cérebro está perturbado. Não se deixe impressionar por minha enfermidade. Se lhe agrada a ideia, retire-se para minha gruta e repouse. Vou caminhar, uma volta ou duas para acalmar minha mente agitada. Fernando e Miranda. Que o Senhor encontre a sua paz. O casalzinho agora já está fazendo coro, né? Falando as coisas juntos, né? Então viraram que é um casalzinho de verdade, esses dois, tá? Próspero prepara com Ariel a defesa ao atentado. O gênio havia trazido o trio borracho com sua música até a poça de lodo ao lado da gruta de Próspero, onde lá ficaram dançando, lama até o pescoço, e a poça imunda consegue feder mais do que o chulé deles. Próspero lamenta-se não ter conseguido melhorar Caliban, um demônio de nascença, cuja natureza nenhum ensinamento consegue alterar. A natureza do Caliban nenhum ensinamento consegue alterar. É a visão europeia do nativo americano, australiano, enfim, africano daquela época, né? Muito bem. Entram na gruta de Próspero os três bêbados completamente emporcalhados e aborrecidos por terem perdido as garrafas na poça de lodo onde chafurdavam. Trínculo vê um monte de roupas finas deixadas ali de propósito por Próspero e se encanta, vestindo-se com elas. Caliban, impaciente, quer que antes de mais nada se execute o assassinato. Mas Estéfano também se encanta com um gibão pendurado num varal e o veste. A dupla experimenta alegremente as roupas que vão apanhando, enquanto Caliban, nervoso, teme que Próspero acorde e os transforme em ridículos gansos dos mares ou então em símios de testa diminuta e desprezível. Os dois, não obstante, vão empilhando as finas roupas nas mãos de Caliban. De repente ouvem: pega, montanha, vai, e prateado, por aqui, prateado, fúria, fúria, ai, tirano, por ali. Eram Próspero e Ariel atiçando espíritos sob forma de mastins e cães farejadores contra o trio que sai correndo. Próspero ordena a seus gnomos que os persigam e lhes moam as juntas até fazê-las em espasmos, que lhes encurtem os tendões com as câimbras da velhice e que os deixem roxos de tanto beliscão. Não deu muito sucesso aí. A tentativa de assaltar lá o Próspero, né, matar o Próspero, não funcionou. Então, enquanto esse trio dos três patetas aí foge dos cachorros, vamos ver o que acontece agora. E nós entramos agora num momento de intensíssima força dramática. E vocês verão que coisa extraordinária agora acontece na nossa peça. Né? Inês, por favor. Próspero está usando suas vestes mágicas. Ao seu lado está Ariel. Minha alquimia agora atinge seu ponto crítico. Não falham os meus experimentos. Obedecem-me os meus espíritos e o tempo traz em sua carruagem o minuto exato. Às quantas do dia estamos? Ariel diz que é quase meio-dia, aproximando-se da sexta hora. O dia começa às 6 da manhã, portanto, sexta hora é meio-dia, tá? É assim que se calculava o dia antigamente. Ariel diz que é quase meio-dia e que o rei e comitiva estão no bosque de Tílias, prisioneiros, e não se podem mover até que o Senhor lhes conceda a soltura, e que o rei, Sebastião e Antônio, continuam abstraídos da realidade, motivando a piedade dos outros, sobretudo de Gonçalo, a quem correm-lhe as lágrimas na barba como pingos de inverno em teto de sapê. A situação do grupo seria tão entristecedora que, segundo Ariel, até nele,
um espírito, amoleceria a irada disposição para a vingança. E amolecerá a mim, pois se você, sendo tão somente ar, ficou sensibilizado e comovido pelas aflições deles, como não irei eu, indivíduo da mesma espécie que eles, que sei me alegrar e doer com tanta intensidade quanto eles, como não irei eu, humanamente, me comover mais que você? Embora os altos crimes por eles perpetrados tenham me deixado em carne viva, ainda assim tomo o partido de minha razão, porquanto mais nobre contra minha fúria. A ação mostra-se mais rara na virtude que na vingança. Em sendo eles penitentes, a única intenção de meu propósito agora para de somar rugas à minha fronte. Vá, Ariel, liberte-os. Meus feitiços eu quebro, a sanidade a eles eu devolvo, e eles voltam a ser eles mesmos. Nesse momento, o Próspero, então, abdica da vingança. A vingança que cairia muito bem, tendo em vista as circunstâncias, né? Ele abdica da vingança. Tem uma cena equivalente num livro maravilhoso chamado Os Noivos, de Alessandro Manzoni, que está no programa, não está aqui em Paranavaí esse ano. Talvez o ano que vem a gente ponha os noivos aí. E num dado momento, a personagem que tem toda a razão do mundo para se vingar de um outro fulano, ele é dito a ele assim por um padre. Até sabia em italiano como é que era, mas dizia assim: diz aos seus filhos que se perdoe tudo sempre, sempre, sempre. Essa frase dos noivos é a mais importante. Essa frase ficou na história da literatura italiana como uma recomendação. O italiano é muito bonito, né? Que a ideia de que tem um momento da vida em que você precisa perdoar tudo e qualquer hipótese de qualquer coisa que eles fizeram tem de ser perdoado de alguma maneira. O Próspero está, de alguma maneira, despedindo-se dessa vida. E ele, então, a primeira coisa que faz é simbolicamente perdoar os seus maiores inimigos. É isso que ele está dizendo aqui para o Ariel. Percebam como nós vamos construindo agora um clima de compreensão da obra profundamente. Vamos lá. Ariel vai para buscar o grupo. Enquanto isso, Próspero traça no chão um círculo mágico, convoca todos os gênios e declara: vós, elfos das colinas, córregos, lagos parados e bosques, e vocês, que com suas passadas nas areias não deixam pegadas e perseguem o Netuno das marés baixas, e dele fogem quando surge a maré montante, vós, duendes, que à luz do luar fabricam círculos verdes e ácidos, que as ovelhas não querem de pasto, e vós, cujo passatempo é fabricar cogumelos noturnos, vós, os que se enchem de prazer só de ouvir o sino solene anunciando o início da noite, com vossa ajuda, ainda que vós sejais fraquinhos em vossas mágicas, eclipsei o sol do meio-dia, convoquei os ventos amotinados e entre os verdes mares e a abóboda azul celeste, armei estrondosa guerra. Emprestei fogo ao trovão mais pavoroso e retumbante, e com seu raio parti ao meio o robusto e altivo carvalho de Júpiter. Sacudi nas bases o promontório mais sólido e arranquei, raiz e tudo, os pinheiros e os cedros. Ao meu comando, sepulturas iam despertando os que nelas dormiam, abriam-se e por minha poderosa arte deixavam-nos sair. Mas eu, aqui e agora, renuncio a essa mágica escabrosa. E quando eu tiver requisitado uma música celestial, o que faço nesse instante, para ultimar o meu propósito sobre os sentidos desses homens, que para isso servem os sons encantatórios, quebro minha vara mágica, enterro-a em grande profundidade no solo e depois, tão fundo que nenhuma sonda possa dele captar o eco, afogarei o meu livro. Ele renuncia a toda espécie de mágica, quebra a vara mágica e joga fora o livro dos encantamentos. É por isso que essa versão cinematográfica chama-se o livro de Próspero. O livro de Próspero, em inglês, não é? Prosper Books, The Prosper Book, o livro de Próspero. Então, nesse momento, Próspero, depois de perdoar os seus inimigos,
renuncia a esse poder extraordinário que ele tinha de controlar os elementos e de influenciar a vida de todos, e diz agora que ele não quer mais nada, não quer mais esse poder. E vamos ver o que acontece em seguida. Vamos lá. O rei e comitiva chegam, entram no círculo que Próspero havia traçado e ali ficam enfeitiçados. Próspero, invisível, dirigindo-se a Gonçalo, que como os outros continua em transe, comunica que o feitiço dissipa-se logo, logo, e assim como o alvorecer chega de mansinho, sem que se perceba a madrugada e derreta a escuridão, também o juízo deles vai se elevar, dissolvendo as brumas da ignorância que lhes enevoam a lucidez. Dissolvendo as brumas da ignorância que lhes enevoam a lucidez. Promete recompensar Gonçalo por sua lealdade e acusa Alonso, Sebastião e Antônio de seu crime, mas diz que o perdoa por mais desnaturado que seja. O grupo aos poucos vai saindo do transe e Próspero diz que a maré que se aproxima logo está tomando conta dessa lúcida praia que agora apresenta-se imunda e coberta de lama. A maré está tomando conta dessa imunda praia que está coberta de lama. E vai haver um processo de limpeza. Simbólico. Pede a Ariel que lhe traga o chapéu e espada para mostrar ao grupo a aparência de quando governava Milão. Depois manda Ariel ir ao navio do rei, acordar o capitão e o contramestre, que eram mantidos como em transe, nos porões, e juntá-los ao grupo. Próspero abraça a Alonso e dá aos outros calorosas boas-vindas. O rei, estarrecido com o que vê, renuncia imediatamente ao ducado de Milão e pede perdão. Mas como pode Próspero estar vivo e estar aqui? Próspero abraça Gonçalo, dizendo que não se tem como medir nem confinar a sua honradez. Dirige-se a Sebastião e Antônio, dizendo que, se fosse o seu intento, mostraria ao rei que eles eram traidores. Ao seu irmão diz perdoar seu crime, mas reivindica de volta o ducado de Milão. O rei diz que perdeu seu amado filho Fernando na tempestade, e Próspero diz que perdeu sua filha também. Alonso, sem entender bem, lamenta. Uma filha mulher? Ah, céus, pudessem eles estar vivos os dois em Nápoles, rei e rainha. Pudesse isso ser, e eu trocava de lugar com meu filho e me deitaria eu onde ele está, coberto de lama em leito estofado de linho. Quando foi que perdeste tua filha? Próspero diz que não pode explicar tudo num café da manhã e convida o grupo a visitar sua gruta e conhecer uma maravilha. No fundo, Fernando e Miranda jogam xadrez tranquilamente. Fernando aproxima-se do pai e se ajoelha diante dele. Miranda está exultante. Que maravilha! Quantas criaturas graciosas temos aqui! Como são belos os humanos! Que admirável mundo novo! Essa é daí que vem o título do livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que nós já lemos aqui no ano passado. Então vem da boca da Miranda, que faz esse comentário, e o Aldous Huxley colocou no título do romance, Admirável Mundo Novo. Que admirável mundo novo, onde tem dessas pessoas magníficas. Todos exultam com a situação que Gonçalo resume. Será que Milão foi obrigado a sair de Milão para que sua descendência viesse a trazer reis para Nápoles? Alegrai-vos com uma alegria além do comum e celebrai-a em ouro puro, em eternos e monumentais pilares. Em uma viagem, Claribel encontrou seu marido em Tunis e Fernando, seu irmão, encontrou uma esposa onde ele mesmo estava perdido. Próspero reencontra seu ducado em uma pobre ilha e nós todos reencontramos a nós mesmos quando nem mais éramos donos de nossas próprias vontades. E nós todos reencontramos nós mesmos quando não éramos mais donos das nossas próprias vontades. Palavras do Gonçalo, né? Chegam o capitão e o contramestre, pasmos, e comunicam que o navio que deram por rachado ao meio a apenas 3 ampulhetas de ora está inteiríssimo e pronto para zarpar e lindamente mastreado, como quando nos fizemos ao mar. Há um rei crescentemente perplexo,
Próspero promete contar tudo mais tarde e manda Ariel resgatar Caliban e os bêbados que, estropiados, são trazidos por Ariel vestindo os trajes que haviam roubado. Próspero conta a todos que aquele semidemônio havia tramado com os outros 2 tirar-lhe a vida. Dois desses 3 devem ser vossos conhecidos e de vossa propriedade. Esta coisa escura eu reconheço ser meu. The thing of darkness, essa coisa da escuridão, é o modo como Próspero trata o Caliban. Próspero manda o trio arrumar a gruta e o rei os manda devolver as roupas que haviam roubado. Próspero oferece hospitalidade por aquela noite e declara que vai deixar a ilha com eles no dia seguinte. Então, pela manhã, eu vos acompanharei até vosso navio e até Nápoles, onde espero testemunhar a celebração solene das bodas dos nossos bem-amados filhos, depois do que retiro-me para Milão, onde, de cada 3 pensamentos meus, um será para minha sepultura. Próspero liberta Ariel para os elementos da natureza. Agora eu li esse pedacinho. Agora temos aí o final da história, em que, se vocês lembrarem que Shakespeare acabou de escrever a última peça e vai embora para Stratford, então reparem no que significa isso por um pedacinho. Agora meus feitiços estão todos terminados. Agora é por meu mérito se tenho algum poder, que não é grande coisa, pois eu devo dizer, prefiro ficar aqui pelos senhores confinado ou parto para Nápoles. Mas peço, não me deixem ficar nessa ilha nua, por vocês enfeitiçado, se já recuperei de meu irmão o meu ducado, se já lhe perdoei o usurpador, então libertem-me. Liberte-me da minha atroz prisão ainda agora, com palmas, com aplauso, com as mãos tão generosas, e as cálidas palavras que das bocas vão sobrar, e meus planos vão frustrar, ou as minhas velas enfunar. As pessoas no teatro batiam palmas. O teatro todo batia palmas para libertá-lo. Tentei sim agradar. Os meus espíritos escravos agora já me faltam, e os encantos da minha arte. Sem eles o meu fim é desespero. É precisar das preces dos senhores. Elas sabem atacar com sensibilidade penetrante a compaixão divina, perdoando toda falha e omissão. Assim como vocês obtêm perdão por seus pecados, eu posso, com as suas indulgências, ser libertado. Que essa história maravilhosa, ela não só é uma história de encerramento da vida de Shakespeare, teatral, como ela é a chave interpretativa de todo o teatro shakespeariano. Significa o seguinte, que se você entendeu essa peça, nós vamos agora interpretar, você tem uma chave para compreender o teatro shakespeariano inteiro, com exceção das peças históricas que são muito variáveis, porque elas às vezes não são tão claras, né? Mas também tem nas peças históricas. E o Shakespeare, no final, essa peça, quando foi encenada de verdade, né? As pessoas, então, naquela época não era comum, batiam palmas, libertando do quê? Da missão de ser poeta, da missão de ser dramaturgo, permitindo que ele possa, então, voltar para Stratford, para Avon e depois morrer. Essa é a existência de Shakespeare no final da sua vida. E o que é que significa isso? Eu queria muito agradecer a Inês. A Inês está de aniversário hoje, então eu queria que vocês batessem uma salva de palmas para ela. Muito obrigado, Inês. Você sabe que eu só não te elogio mal, mais por causa daquelas razões que você sabe. Muito bem. Então, eu queria dizer, né, que a chave interpretativa de Shakespeare está nessa peça como nenhuma outra peça tem a mesma clareza. E não é muito difícil da gente descobrir o que significa, contanto que a gente tem a capacidade de ir montando o quebra-cabeça aqui comigo um pouquinho. Vamos tentar montar o quebra-cabeça? Como é que começa essa história toda? Quer dizer, a trama toda começa quando? Quando? Não, mas antes da tempestade, o que acontece? Qual é o fato mais velho? O fato mais velho de todos é a usurpação do trono. Então nós tínhamos o Próspero, que era duque de Nápoles,
e tinha um irmão. Como o Próspero estava mais interessado em assuntos espirituais, esotéricos, enfim, o que fosse, o Próspero deixou o governo da cidade, né, da sociedade para o irmão, e pulou um andar para cima e ficou cuidando de estudar, né, a sua biblioteca, diz ele, lhe interessava mais do que todos os assuntos do governo. Isso não é uma coisa errada, basicamente isso é assim que é mesmo, né? Existe acima de nós, acima do mundo político, existe um mundo espiritual. Isso significa que naquele momento em que há essa repartição do poder, havia aí a manutenção de uma certa ordem, né? Havia uma ordem no sentido de que o poder espiritual, que o Próspero representava, estava acima do poder temporal representado pelo Antônio. Tudo isso teria ficado completamente normal e não teria ensejado nenhuma tragédia, nenhuma comédia, nenhum drama, se o Antônio não tivesse querido, conforme suas próprias palavras, tornar-se o rei absoluto, o duque, né, o governante absoluto de Milão. E o irmão, então, o Antônio, que representa o poder temporal, porque ele ficou com os negócios do Estado, esse Antônio derruba o Próspero e assume o lugar dele. Então vocês percebem aí que tudo começa com uma reversão da ordem, tudo começa com a destruição da ordem natural das coisas, que é colocar o poder espiritual num nível mais alto do que o poder temporal. Ou seja, o Próspero precisaria estar acima do Antônio. Mas o Antônio não aceita isso, e o Antônio faz o quê? Ele reverte as duas posições, dando um golpe no irmão, e é por causa disso, né, por causa do golpe no irmão, cria-se uma situação anômala, quer dizer, uma anormalidade, que é o fato de que o Antônio está governando todo Milão, sem que o Próspero esteja mandando isso no nível mais alto que lhe cabia por natureza. Portanto, toda a trama começa porque há uma anormalidade que se cria com o golpe de Estado de Antônio sobre Próspero. Não é isso? De acordo com o plano dos golpistas, Próspero deveria morrer. Mas por que Próspero não morre? Bom, mas assim, digo na história mesmo. Porque a morte de Próspero é evitada pela ação do Gonçalo, que então arranja para que ele não morra. Mas o que o Gonçalo representa nessa história? O Gonçalo é um homem da corte, é um nobre, não é isso? Mas o que é que ele representa simbolicamente? Ele representa o quê? O poder temporal, o poder secular, temporal, não corrompido, porque o Gonçalo não está corrompido. O Gonçalo percebe que tem alguma coisa de errado, tanto assim, que quando ele vai na ilha lá contar para os companheiros como seria o mundo, ele fala assim, eu faria tudo ao contrário. Porque ele vê, o Gonçalo percebe por intuição, que há alguma coisa de profundamente anormal naquele mundo em que eles estão vivendo. E o Gonçalo, então, como ele é o poder temporal não corrompido, ele garante que o Próspero não será morto. O Próspero, por causa do seu exílio, vai acabar com a filha numa ilha. Mas veja, como o Próspero representa o poder espiritual, o que é que ele faz? Ele controla os elementos da ilha. Todos os elementos presentes aí estão sob controle do Próspero. Ele controla todas aquelas forças. Reparem que entre os elementos que estão ali presentes na ilha, existem elementos sutis positivos, ou seja, elementos sutis iluminados, como é, por exemplo, o Ariel, e há elementos sutis baixos, como é o Caliban. Em volta de nós existem elementos sutis do alto e de baixo, né? Isso é a situação. Qualquer pessoa humana está cercada de um mundo de forças sutis que fazem parte do nosso mundo, são pedaços da realidade, embora nós não tenhamos acesso a isso diretamente, que é composto de forças sutis altas e forças sutis baixas. Se você interpreta por aí, você percebe que o Caliban representa as forças sutis baixas, enquanto o Ariel representa as forças sutis altas. E o Próspero, então, domina a natureza com os seus poderes espirituais, provando mais uma vez que o poder espiritual domina a natureza. A natureza é subordinada ao poder espiritual e não o contrário.
e vive lá esperando, então, um momento para produzir um fato, um acontecimento que poderia reverter a situação que se estava vivendo aí. E esse fato chama-se A Tempestade. Há um outro livro de Shakespeare, o Rei Lear, que nós lemos aqui, né? Não lemos o Rei Lear aqui? Bom, o Rei Lear, eu nem sei se não está no programa de ano, tá? Não está? Nossa, que pena. Mas a gente põe no ano que vem. Então, há um outro livro de Shakespeare chamado O Rei Lear, em que acontece a mesma coisa. Né? O rei é expulso de casa pelas filhas, pela Goneril e pela Regan, que são duas filhas ingratas, e ele cai com o bobo da corte, né? Cai no meio de uma terrível tempestade, e é só a partir desta imersão numa terrível tempestade que o rei consegue enxergar alguma coisa, porque enquanto ele não estava sob a tempestade, ele era completamente incapaz de enxergar a realidade. De certo modo, a tempestade é um remédio recorrente que Shakespeare traz para as suas peças, para representar uma ruptura dramática no estado das coisas, e criando a tempestade que representa um caos, né? Caos esse que impossibilita a mentira de continuar viva, porque na natureza pura e bruta como aquela da ilha para onde eles foram parar, não existem mais as relações de poder, quer dizer, não há mais reinos a defender. E é isso que o Shakespeare faz com a tempestade. A tempestade funciona como um tipo de travessia do Mar Vermelho ao contrário. Vocês compreendem, não? Uma travessia do Mar Vermelho ao contrário. Né? Porque o Mar Vermelho aqui simbolicamente, claro, né? A tempestade permite desmontar aquele sistema que era ilegítimo e era completamente desordenado que existia ali, e ela, de alguma maneira, purga os envolvidos. Os envolvidos caem naquele mundo da natureza pura, que é dominado pelo próspero. E nesse mundo da natureza pura, eles estão aí subordinados, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, às forças positivas e às forças negativas. É como se você começasse do zero para poder reconstruir o que havia sido perdido. A tempestade é necessária para destruir a possibilidade, destruir a ilusão de que aquilo que existia era uma verdadeira ordem, quando, na verdade, aquilo estava profundamente desordenado. E eles não param de conspirar durante a estadia na ilha, porque na natureza também existem os estímulos baixos e as forças sutis inferiores que estão agindo ali, que é mais ou menos o que o Caliban representa. Tanto é que o Caliban quer organizar um golpe de Estado contra o próprio Próspero. A natureza não é uma entidade benigna, necessariamente. Como hoje em dia é um pouco difícil de explicar isso, porque criou-se essa ilusão, uma espécie de mitologia nova, de que a natureza é um negócio sacrossanto e que nós somos uns monstros, nós somos monstros. E essa ideia que é a essência do movimento ambientalista é, antes de mais nada, um enorme engano. Quer dizer, mesmo quando eu suponho que haja honestidade nessa ideia, porque a natureza não é apenas benigna, a natureza não é apenas mãe, ela também é madrasta. Não é isso que falam lá para o Brás Cubas, nas memórias póstumas de Brás Cubas, tem lá um livro que fala isso, a natureza é mãe e madrasta. Porque se a natureza nos dá a vida, também a natureza tem varíola, a natureza também nos dá os tsunamis, a natureza também nos dá a seca. Portanto, essa ideia de que a natureza é uma coisa sacrossanta é uma ideia absolutamente infantil e ingênua. Se você quer entender isso, basta você ler o livro de Jó. No livro de Jó está lá o Jó reclamando na vida, né, se lamentando, botando dúvida nas razões de Deus, e Deus fala assim: pô, para um pouquinho. Quem é o senhor? Onde é que o senhor estava quando eu criei o mundo? Mas o senhor foi o senhor que criou o mundo? Não, fui eu, né? Pois então eu criei dois monstros. Eu criei o Behemoth e eu criei o Leviatã. O Behemoth é um monstro que é associado ao hipopótamo, e o Leviatã é um monstro associado a uma serpente marinha. E esses dois monstros estão em luta permanente. O monstro Behemoth e o monstro Leviatã estão o tempo todo lutando. É a cultura humana representada pelo Leviatã, a cultura humana, que está o tempo todo em luta contra a natureza, que é o Behemoth.
E para que a cultura humana possa existir, ela necessariamente precisa modificar o bem. Portanto, não há modo de você imaginar um mundo onde a natureza não tenha que ser modificada de alguma maneira. Claro que no livro de Jó está implícito que no final dos tempos, esses dois monstros serão comidos em churrasco, né? E tanto um quanto o outro vão virar churrasco no final dos tempos, mas até lá a gente precisa compreender que há um aspecto maligno na natureza. É por isso que o Caliban consegue ser maligno mesmo naquela ilha. E é também por isso que o Sebastião e o Antônio conseguem conspirar contra o rei Alonso, mesmo na ilha. Porque, afinal de contas, na natureza estão contidos, simultaneamente, todos os princípios baixos e os princípios altos, estão todos aí presentes. No entanto, o Próspero, para poder realizar a sua obra, o seu plano esse que vocês já devem ter desconfiado qual é, o Próspero precisa criar um fato novo, absolutamente radical, para interromper a marcha natural das coisas, que era o governo do duque usurpador e do seu comparsa rei de Nápoles, e para poder destruir aquilo por meio de uma liquidificação da realidade. Porque a tempestade lembra a água, e a água tem inúmeros sentidos, e entre os sentidos da água está com muita clareza aí o sentido de causa. A água representa caos. Porque a água é uma entidade sem forma definida. A água toma a forma do recipiente em que você a coloca. Portanto, a água representa aquele caos aí plástico de que serão feitas todas as coisas. É o que se quer dizer no Gênesis, no início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre um caos sem forma. É preciso destruir a forma errada, que é a forma que está em vigor na Itália, naquele momento, nos dois reinos, né, para que você possa colocar alguma coisa no lugar dela. E é isso que o Próspero faz. Ele produz a tempestade, que é uma tempestade depuradora. E a partir, então, da tempestade que depura e da apresentação aos indivíduos todos, aos envolvidos, da verdadeira face da natureza real, com os seus componentes altos e baixos, benignos e malignos, então o Próspero começa a fazer testes e propor, então, desafios para que todos eles ali sejam capazes de compreender alguma coisa que está oculta. O Fernando é o primeiro que é testado. Então, o Fernando quer saber se o Fernando aceita ser humilhado para obter a mão da filha da Miranda. Qual é o significado disso? Né? O significado disso é que apenas tem direito ao céu, que é o que a Miranda representa, porque a Miranda representa a pureza humana, né? Ela é a pureza humana em pessoa. Mas o direito ao céu, que é a mulher, né? E a mulher frequentemente tem esse sentido, simbolicamente, só é atingível para o homem que de alguma maneira foi purgado por algum esforço pessoal de melhorar antes de conseguir acesso a isso. Primeiro teste, portanto, que o Próspero faz é saber se o homem, que é representado pelo Fernando, é capaz de fazer o sacrifício de purga, capaz de então torná-lo merecedor do céu. O que é a mulher, o céu aqui é representado simbolicamente pela mulher. Porque o homem está representado, o homem está associado ao mundo, à vida mundana, e a mulher, a vida lunar, a vida reflexiva de Deus, quer dizer, é só a face, a pureza feminina que é capaz de enxergar o rosto de Deus. Os homens não são capazes de fazer isso. Essa é a origem de toda a existência dessa dualidade homem-mulher, em que a mulher, de alguma maneira, é o caminho pelo qual o homem chega a Deus e não é possível ser de outro modo. Esse é o sentido metafísico e ontológico da mulher, em última análise. E o menino precisa provar que é capaz de merecer isso, por isso é que ele precisa passar por uma purga, que é lá submeter-se a tarefas humilhantes para um príncipe, né? Não esquecer que ele é um príncipe, fica cortando lenha, carregando lenha para cima e para baixo, sob a ameaça de agressões que o seu futuro sogro faz. Para o grupo de nobres, que é um grupo muito mais grave, porque o menino também, de certo modo, ainda é um menino incorrompido, não está corrompido ainda.
Mas para o grupo de nobres, ele é muito mais difícil, porque o grupo de nobres está profundamente corrompido, com exceção do Gonçalo. E esse não está corrompido, porque esse consegue perceber intuitivamente que o jeito de fazer é ao contrário do que aquele que fazem. É claro que a proposta utópica que o Gonçalo propõe é uma proposta muito adequada para as utopias da época de Shakespeare. E Shakespeare não está defendendo aquela utopia, aquela proposta utópica. É igualzinha a de Thomas More. Né? Os socialistas dizem que Thomas More é um inspirador do socialismo, mas eles não entendem que o socialismo de Thomas More é um socialismo cristão, de alma, não é um negócio econômico. Então havia aí, sobretudo em Thomas More, essa ideia utópica que o Gonçalo reproduz. Mas não é tão importante que seja aquele modelo de sociedade que seja implementado. O que o Shakespeare quer que nós percebamos é que o Gonçalo é o único que percebe que há uma profunda distorção que está ocupando aqueles tempos todos. E é preciso, então, fazer qualquer coisa para que eles reconheçam a sua culpa e possam, de alguma maneira, recuperar a sua nitidez. Lembra que o Gonçalo fala assim? Pudermos, então, conseguimos ver alguma coisa de novo. E isso ele consegue com aqueles estratagemas que a Aurel monta para torná-los impotentes. Eles são mais ou menos paralisados e impedidos de reagir. Essa paralisia da sua capacidade de defesa, que é puxar a espada e matar o outro, é a maneira pela qual o Ariel consegue fazê-los pensar nas monstruosidades que eles haviam feito na sua existência. Próspero, aos pouquinhos, vai fazendo uma coisa absolutamente essencial para que ele possa, em seguida, despedir-se e ir embora. O que Próspero vai fazendo na prática? Aos pouquinhos, com ações aqui e acolá. Ele vai retornando ao quê? Ele vai recuperando a ordem que foi perdida no início, com o golpe de Estado do milênio, né, do século, contra o poder espiritual. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso fazendo o quê? Casando os dois meninos. Porque o casamento daqueles dois representa simbolicamente o novo casamento da terra com o céu. A moça representa o céu e o menino representa a terra. Ou seja, a terra purgada, aquela terra que se sacrificou, é capaz agora de merecer o céu de novo, que é o que representa a Miranda, que é o céu, que é tudo que o Fernando quer. Ora, o casamento em si, simbolizar essa simbologia desse casamento do céu e da terra, fica muito mais claro quando você lembra que quem vem ser madrinhas do casamento é a Juno, que é a rainha do céu, com a Ceres, que é a rainha da terra. Porque a Ceres é o espírito da terra, portanto, da sobrevivência material, não é? E a Juno é o espírito do céu. Quando essas duas aí abençoam o casamento, num versos muito bonitos, em que as duas dizem, olha, então eu te abençoo, que vocês tenham muito sucesso, então está mais ou menos selada a nova aliança entre o céu e a terra, que é representada pelo casamento dos dois meninos, que é quem havia salvado ali naquela história. Ora, se o Shakespeare conseguiu finalmente, se o Próspero, né, conseguiu finalmente recuperar a ordem, o que lhe resta fazer a ele, Próspero? Resta-lhe abandonar todos os poderes que ele usou para que isso acontecesse, porque estando recuperada a ordem, não é mais preciso que ele, Próspero, fique na Terra. Ele pode muito bem agora sair da Terra e ir na direção de um patamar mais alto, que é aquele patamar que ele chama de morte, que é naquele patamar onde não é mais necessário que ele haja com as suas mágicas e as suas prerrogativas. E é por isso que ele pede às pessoas, por favor, libertem-me. Libertem-me. Eu estou há 40 anos buscando o casamento do céu e da terra de novo. Estou há 40 anos tentando recuperar a ordem. Pois eu preciso ir embora agora. E é isso que representa, sob o ponto de vista da vida de Shakespeare, esse discurso final em que ele, então, tendo conseguido reunir o céu e a terra na ordem certa, ou seja, o céu acima da terra,
o céu subordinando a terra, e é por isso que ele diz para um menino que não é para desatar o nó da virgindade antes do tempo, porque é preciso, antes de desatar o nó da virgindade, prestar ao céu todas as homenagens que ele merece, que ela merece, né? Ela, como mulher, merece. Pois o Próspero, então, conseguiu produzir todas as condições para que o poder temporal reconhecesse o seu erro, e o rei de Nápoles, então, abdica em favor do casal, não é isso? Ele perdoa todos os seus inimigos, que ele não levará para o mundo para o qual ele vai nenhuma mágoa, nenhum rancor, nada que não seja perdão, e a ordem está restabelecida por algum tempo. Liberta o seu poder sobre todas aquelas criaturas, e o Shakespeare, então, tendo escrito todas essas peças, todas elas, de alguma maneira, versam sobre esse tema. Se você as ler com toda atenção, basta pegar Hamlet, por exemplo, que muitos de vocês conhecem bem, que nós vimos aqui mais de uma vez, aliás, Hamlet. Quer dizer, Hamlet começa percebendo que tem alguma coisa errada. Ele é informado pelo fantasma do pai dele, de que aquele rei lá da Dinamarca, que é o tio dele, tio Cláudio, né, havia usurpado, matando o pai dele. Então, ele sabe que tem alguma coisa profundamente errada. E Hamlet diz assim: maldito a hora que eu nasci para consertar os tempos em que eu vivo. Então, não é a mesma coisa que o Próspero está tentando fazer? Então, se você compreende a tempestade, você adquire a chave interpretativa da maior parte das peças de Shakespeare. Porque é isso que ele faz o tempo todo. Todo o teatro shakespeariano é um teatro da desordem que precisa produzir uma nova ordem. Ou melhor, não uma nova ordem, porque essa expressão hoje em dia é uma porcaria, né? A desordem que precisa recuperar a velha ordem antiga, que é a única ordem humana possível, que é a ordem em que a Terra está submetida ao céu. É por isso que a história toda começa com a usurpação do céu pela Terra, que é o golpe de Antônio sobre Próspero, e termina com a recuperação da cósmica, né, da ordem cósmica natural, que é o casamento do céu com a terra, agora feito dentro das condições absolutamente desejáveis. E é por isso que o Shakespeare pode ir embora, porque ele conseguiu lutar suficientemente pela ordem que havia desaparecido. Diga, Gilberto. Shakespeare, depois Próspero, e cada um foi um personagem que viu e enxergou essa desordem e assumiu essa postura de tentar com sua obra estabelecer essa ordem. E a hora que ele viu que isso poderia estar concluído, ele foi... Todo o teatro shakespeariano parte da ideia, da convicção, de que há uma profunda desordem em torno de nós. E essa profunda desordem, veja, Shakespeare é um católico, mas ele é um católico que nunca se manifesta como tal. Ele fala mal de padre, ele é muito mal criado, né? O Shakespeare é um sujeito mal criadíssimo. As peças têm palavrões aos montes e tal, mas ele no fundo, porque ele faz um trabalho, assim, digamos, aparentemente não religioso, sem conotações religiosas, porque ele não pode ser católico na Inglaterra da Elizabeth I, e o pai dele já quase foi, né, destruído por isso. Mas no fundo ele faz um trabalho de natureza espiritual total e completo. Quer dizer, ele parte da ideia de que é uma coisa chamada queda, e que a queda tem como consequência a destruição da ordem natural das coisas. E, a partir disso, a única possibilidade existencial que o homem tem é de lutar para produzir a recuperação da ordem. Porque não há nenhuma outra tarefa tão importante quanto essa. Porque nós só voltaremos à nossa verdadeira natureza na hora em que nós recuperarmos a ordem que nós perdemos lá atrás. E é isso que ele faz, e é por isso que esse casamento representa toda a simbologia esse é o casamento do céu e da terra, afinal de contas. Mas com o céu subordinando a terra e não o contrário. É isso que tem que ser feito, tem que tomar muito cuidado com isso. Todos, no final, concordam que aquela é a melhor solução. E aí, então, recupera-se uma ordem que é representada simbolicamente na peça pelo fato de que os barcos estão todos intactos.
e agora os barcos irão todos levar os nobres de volta para a Itália, onde então eles reinarão dentro de um contexto de ordem e não de desordem. Por quê? Porque a desordem necessária para que a verdadeira ordem fosse reencontrada já havia cessado e não era mais importante. É por isso que no final o Próspero manda chamar o capitão do navio, que vem dizer que o navio tinha se partido ao meio, mas estava intacto, estava não só intacto, como todos os madeirames e o velame estavam tão bons quanto novos. Porque agora podia-se voltar à ordem, porque a ordem de fato havia sido recuperada. Só daquela época entendeu isso? Pois é, a gente não sabe, porque esse é o problema central da leitura, né? Veja, esse programa Expedições pelo Mundo da Cultura existe porque entre muitas pessoas que lessem esse livro, você não pode garantir que todas chegariam a um grau de compreensão como esse, por exemplo, que nós chegamos aqui. É claro que você pode ter uma outra interpretação qualquer, porque hoje em dia, com essa coisa moderna de você ficar interpretando questões de gênero, questões de não sei o quê, então vai ter algum idiota que vai conseguir interpretar essa história como sendo a história do capitalismo que se afirma sobre o feudalismo. Pô, não sei se vocês compreendem isso, mas é uma molação infernal, né, que você não tem que suportar, porque é o espírito dos tempos. Eu já ando com dificuldade imensa de prestar atenção nisso, né? Começou a fazer essa interpretação maluca, eu já começa a me dar uma doença terrível chamada infarto do miossato. Entendeu? Não, é uma coisa insuportável isso, quer dizer que todas as histórias tenham que ser histórias geradas em torno das relações sexuais, né, entre os sexos, ou das relações de dinheiro. Não é possível uma coisa dessa. Quando o sujeito escreve um livro, muito embora dentro do livro existam componentes sexuais, existam componentes de classe, tudo isso está dentro do livro. Porque todo mundo tem um sexo. De um jeito ou de outro, todo mundo pertence a um sexo. Todo mundo pertence a alguma classe social. Então, dentro das obras, existem todos esses componentes sociais, componentes sexuais, componentes históricos. O Shakespeare não fez essa história para você ficar debatendo as relações de gênero no século XVI. Shakespeare fez essa história porque ele queria contar alguma outra coisa para você. É por isso que eu tenho dito sempre, dentro desse programa aqui, que há 3 tipos de leitura. E não sou eu que digo isso, quem diz isso é o Sertiange, que é um sujeito que escreveu um livro maravilhoso chamado Iniciação à Cultura, que vai ser lançado agora no Brasil pela primeira vez, um livro do século XIX. E o Sertiange dizia que tem 3 tipos de leitura. Tem a primeiro tipo de leitura, é a leitura de entretenimento, de diversão, que é a leitura do best-seller, a leitura do entretenimento é a leitura dessas fórmulas fáceis, que é uma leitura de entretenimento, é uma espécie de patinação sobre o livro. Você patina sobre o livro. Lembram daqueles patinadores do Holiday on Ice? Lembram? Tá, então, uma das maiores terrores que eu tenho na minha vida é morrer e reencarnar como um patinador daqueles lá com aqueles guizos todos pendurados aqui, com aquelas franjas assim nas calças. Então, a leitura de entretenimento é aquela leitura pela qual você patina sobre a obra. Então, você dá aquela patinada, passa o tempo, é a leitura aí desses livros aí que as pessoas leem de modo geral, esses romances aí populares, enfim, essas coisas assim. Há muita gente que lê livro muito bom assim também. Quer dizer, que lê um livro como Crime e Castigo, como Os Irmãos Karamazov, como Os Noivos, assim também, achando que está lendo um livro em que conta só uma história. Essa é uma leitura muito pobre. Há um segundo tipo de leitura, que é a leitura de informação. A leitura de informação é mais ou menos a leitura do jornal. Tá? Você lê para saber o que aconteceu ontem. É a leitura da internet, é a leitura da previsão de tempo, essas coisas assim. Essa leitura também não nos interessa muito. O que nos interessa nesse programa aqui é a leitura de formação. E a leitura de formação não é um patinar sobre o gelo, mas é um processo de geologia, de pesquisa geológica. É um processo de entrar na profundidade da obra. Então, eu não sei de fato quantos contemporâneos de Shakespeare foram capazes de fazer isso, apesar de que eu acho,
embora não tenha nenhuma prova para apresentar, que a média do inglês daquela época tinha uma capacidade simbólica melhor do que hoje. Porque vocês compreendem que só dá para entender essa história se a gente pensar simbolicamente. E no mundo moderno não tem mais simbologia, só tem alegoria. Né? Por exemplo, você pega um livro como O Senhor dos Anéis, que é um livro maravilhoso e magnífico, um dos maiores livros escritos no século XX. Então, se você ler alegoricamente O Senhor dos Anéis, se você interpretar O Senhor dos Anéis alegoricamente, você vai fazer a seguinte interpretação. Ah, não, então O Senhor dos Anéis é o seguinte, é a luta na Segunda Guerra Mundial, né, que é a época em que o Tolkien viveu. Os hobbits são os ingleses, o Sauron é o Hitler. Né? O que é isso? Isso é uma interpretação alegórica. Você está fazendo comparações relativas, paralelas, que não são defensáveis 100%. Agora, qual é a leitura simbólica do Senhor dos Anéis? A leitura simbólica do Senhor dos Anéis é assim: aquele anelzinho que tem que ser destruído, senão a Terra do Meio não tem futuro, que a nossa também não tem, é o anelzinho. O que é um anel? Anel é uma pequena peça, um objeto pequeno, que é redondo e, portanto, tem uma certa perfeição, no sentido de que ele começa e não tem fim. Ou seja, o que é o anel do Senhor dos Anéis? É a circularidade do pensamento pequeno. É isso que eu estou falando para vocês. É você pegar o mundo e dizer assim, não, de acordo com a teoria marxista, o mundo é interpretado assim, 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 assim. Ora, o que é isso? É você botar o mundo na sua cabeça. Quando todas as coisas que acontecem no mundo eu interpreto do ponto de vista do freudismo, por exemplo, eu estou colocando, né, o mundo, né, na minha cabeça. Quando, na verdade, não pode ser assim. Né? Tem aquela piada famosíssima do médico que estava tratando um paciente, assim, o médico, né, e o paciente tinha obsessão sexual. Aí o médico mostrou uma foto de uma cara, perguntou o que é isso? Ah, isso aí é mulher pelada. Aí mostrou uma árvore, isso é mulher pelada. Aí mostrou mulher pelada. Daí o médico disse, pô, meu filho, você só pensa em sexo? Você não, eu sou que só não para de mostrar fotografia de sacanagem. A culpa é sua, não é minha. Quer dizer, a vida de quem está em torno do anel é uma vida de ver tudo que existe em função de um determinado esquema pré-concebido, esquema esse que explica o mundo inteiro, mas de modo geral é um anelzinho de nada, é uma porcariazinha de um anel. E como é que eu transformo o mundo inteiro numa coisa dessa? Pois essas ideologias do século XIX e XX foram a produção desses 10 anéis, eram 20 anéis, né, na história do Senhor dos Anéis. Esses anéis que precisam ser destruídos, porque se você não os destruir, o mundo passa a funcionar em torno deles. Então, aí vocês veem uma diferença entre uma interpretação simbólica, que é essa que eu acabei de fazer, e uma interpretação alegórica, que é aquela de achar que o Sauron é o Hitler. O mundo contemporâneo não sabe mais fazer interpretação simbólica. Então, eu não sei, Gilberto, mas é muito provável que na época de Shakespeare houvesse uma maior facilidade de entender o que eles queriam dizer com o casamento entre o céu e a terra. Não saberemos jamais, mas a impressão que eu tenho é que eles estavam, assim, pelo menos elite contra elite, um pouco melhor do que nós, porque nós fomos aos pouquinhos perdendo a capacidade da compreensão simbólica das coisas. E só entendemos de alegoria. Né? Só entendemos de alegoria e não entendemos mais de simbologia, o que é uma perda de uma gravidade tão grande que eu não sei nem como contar para vocês, porque o ser humano, infelizmente, só um minutinho, o ser humano, infelizmente, só consegue pensar simbolicamente. Não há nenhum conhecimento possível ao ser humano que não tenha alguma conotação simbólica. Portanto, recusar o pensamento simbólico é mais ou menos como abdicar da própria inteligência humana. E eu tenho a impressão que o nosso caso é mais grave do que no tempo de Shakespeare. Mas certamente teve muita gente que não entendeu também. Pois não, sua pergunta. Você acha que comentário sobre o rei de Inglaterra, que como quer divorciar a esposa dele e separaram da igreja católica, então ele era colocado em vez em cima de igreja, então talvez avisando que um dia essa estrutura vai balançar, ou seja,
essa é uma visão alegórica da peça. Essa é uma visão tipicamente moderna, que só o moderno interpretaria assim. Porque um antigo preferiria perguntar o que é que significam aquelas coisas, porque a diferença da alegoria e da simbologia é que a alegoria é sempre muito aproximada, mas a simbologia não, porque a simbologia necessariamente apresenta características físicas ou de natureza, claro, que remetem a outra coisa, porque símbolo é aquilo que está no lugar de outra coisa. Né? Então, o que é um anel? O anel é uma circularidade. Então, dentro do anel há uma simbologia natural, que é a circular, do mesmo modo que a água representa o caos, porque ela não tem forma. Então, nós podemos falar da água como sendo o símbolo de caos. Agora, uma alegoria não é assim, porque a alegoria é, de alguma maneira, arbitrária. Não é isso? Então, os modernos, porque os modernos tendem a achar que as coisas todas dependem de relações de classe, de relações de gênero, de relações de dinheiro. Então, como os modernos só pensam em coisas concretas e materiais, o grupo que estuda comigo à tarde, né, já entendeu que isso é sintoma do reino da quantidade. Né? Então, os modernos não conseguem entender mais nada simbolicamente e procuram alegorias políticas, por exemplo, como essa, por exemplo. Então, um moderno acharia isso a interpretação mais natural de todas. Então, eu passo o dia inteiro ouvindo interpretações assim, né? Como, por exemplo, os noivos. Os noivos, eu não vou contar para vocês a história, porque como a gente vai botar aqui, não vou botar a contar tudo, né? Mas tem lá um fulano que acha, você pega o Georg Lucas, por exemplo. Quem é o Georg Lucas? É um sujeito de grande talento intelectual, um intérprete marxista, um estudioso literário marxista, que acha que todos os romances, no fundo, revelam as relações de classe. Então, os noivos seriam, por exemplo, um romance que faria simbolicamente a apresentação do capitalismo na Itália. Como se acha, por exemplo, que Robinson Crusoe, que aqui, né, que em inglês chama-se Robinson Crusoe, é também uma homenagem ao capitalista, mas o Robinson Crusoe é um sujeito que fica numa ilha recolhendo aqueles pedacinhos do naufrágio. Qual é o sentido do Robinson Crusoe? O sentido simbólico é que a vida humana é uma espécie de naufrágio. A vida humana, depois da queda, é um naufrágio desgraçado em que nós ficamos usando os cacozinhos que podemos encontrar para tentar executar a nossa vida. Pois essa interpretação simbólica do Robinson Crusoe, que é aquela que nós devemos ensinar para os nossos filhos, né, ela é absolutamente anacrônica frente à interpretação hoje dominante de que o Robinson Crusoe é o capitalista, que chega lá e já pega lá e escraviza o sexta-feira, embora nenhum capitalista goste de escravizar ninguém, porque os escravos não têm dinheiro para comprar depois, né, uns badulecos na esquina. Então, o capitalismo não é escravizador, ele não em si, né, quer dizer, não nominalmente. Então, é muito interessante notar que há uma diferença muito grande de abordagem interpretativa entre o mundo antigo e o mundo moderno, que é a diferença de abordagem alegórica do mundo moderno para a abordagem simbólica do mundo antigo. Pois não, diga, presidente. Coordenador, tá certo. Uma analogia do Carabela e Moura, naquela época, investigavam os estrelas, são coisas divinas, né? E hoje, já mais confiáveis. E hoje se diz que os satélites, não são mais confiáveis. A diferença é que uma é divina e essa que é humana, na certa forma de instrumentação. Tem uma certa ligação também, né? Agora, o que é importante é que nós precisamos recuperar a capacidade do gosto pela simbologia. Então, esse programa que está aqui sendo realizado em Paranavaí agora, no segundo ano, é um programa, um programa de recuperação da capacidade de interpretar os símbolos. Quer dizer, é um programa que tem uma conotação de recuperação de uma arte sagrada. Sagrada não no sentido religioso, mas sagrado no sentido transcendente. Quer dizer, ser capaz de interpretar os símbolos é recuperar uma arte sagrada, porque os símbolos são essencialmente sagrados. De alguma maneira, são sagrados. E é isso que nós precisamos fazer. Essa a razão pela qual esse programa foi desenhado desse jeito como foi. Pois não, Inês? A gente poderia dizer que o próximo, ao ele fazer com que voltasse a ordem
em volta dele, ele encontrou também a ordem dentro dele, porque ele desistiu da vingança. Mas acontece isso, né? Ele mudou de patamar. Ele diz assim, eu vou embora, eu desisto tudo, largo tudo aqui agora. Não, eu abdico de todos os poderes que eu tenho, porque os poderes que ele tinha eram apenas poderes, como diz a ideia central disso, né, é que você pega, por exemplo, a teologia de Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que tem dois tipos de coisas. Tem as coisas que são finais, que são usadas para a fruição, e as coisas que são intermediárias, que são utilizadas para chegar na fruição. Esse mundo aqui em que nós moramos, quer dizer, a moral de Santo Agostinho é assim, o mundo em que nós moramos é um mundo apenas de utensílios e instrumentos. Não é um mundo de fruição final. Toda vez que você transforma esse mundo num mundo de fruição final, isso é a teologia moral, é a filosofia moral de Santo Agostinho. O que acontece com você? Você começa a achar que o objetivo da vida é ter o telefone celular mais novo, comprar um sapato, como dizia o Magalhães, né? Comprar um sapato novo, etc. Então dizia Santo Agostinho assim, olha, como nós temos que fazer o quê? Transformar a existência humana sobre a Terra numa preocupação com os instrumentos e não com os fins, porque o único fim realmente legítimo é o fim final da contemplação de Deus. Então, para o próspero, aqueles instrumentos todos de atuação sobre a natureza que ele dominava eram apenas úteis, enquanto não estava recuperada a ordem. Na hora em que a ordem se recupera, ele tem que abdicar daquilo, porque ele não quer ser dono do mundo, ele acha agora, assim, olha, eu agora estou dizendo para vocês o seguinte, ou vocês me deixam, eu não tenho mais poder nenhum. Se vocês me deixarem aqui, eu vou ficar aqui morto. Então, eu dependo, diz ele no final ali, eu dependo exclusivamente da bondade de vocês para me tirarem daqui. E aí, então, como ele também não é mais rei nenhum, porque ele também cedeu o seu reinado para a filha, né? para o menino, né? Para o casal, ele agora é uma pessoa mais humilde desse planeta, e de cada 3 pensamentos, um será para a morte, porque ele sabe que agora, tendo feito isso, ele precisa mudar de patamar existencial, que é um patamar onde não há natureza nenhuma, onde não há controle de coisa nenhuma, porque esse patamar está acima da natureza, que é o patamar transcendente para o qual ele vai. Não ficou claro para vocês isso? A teologia moral, a filosofia moral disso é a filosofia moral agostiniana. E o coração da filosofia de Santo Agostinho é esse, que você não deve se preocupar aqui na Terra com as finalidades, apenas com os utensílios. E o que o pastor faz? Ele apenas usa os poderes que tem para produzir a possibilidade das finalidades transcendentes. Diga. Só mais uma venda. A questão dos auxílios hoje em dia, que tem muita informação. Né? Quando tem muita informação, existe uma que gera muita quantidade e baixa qualidade. É uma lei da instância. Então essa é a mascaração dos símbolos que hoje é dificultosa. Então se a pessoa não tivesse o forte que você tem aí, que é uma cabeça boa, onde você possa filtrar bem as coisas, você vai ter mais que não há nada, e não uma questão do domínio. É que se a gente não tem a capacidade de olhar para os símbolos, não entendemos mais nada. Então o problema é que nem tudo que é signo é símbolo. Então, dentro de todos os signos que existem em profusão em torno de nós, apenas uma parcela disso é verdadeiramente símbolo. E a capacidade de perceber esses símbolos e compreendê-los é fundamental. Por exemplo, eu estou lá em São Paulo dando aula para aqueles meninos lá do Hércules. Então eu tenho lá um grupo de leitura com crianças pobres da periferia de São Paulo. Uns 10, 15 moleques, 14, 15 anos, assim, mais ou menos, que nós estamos lendo um livrinho chamado Hércules, que é a história de Hércules com seus 12 trabalhos. Então, para uma interpretação ligeira, para quem lê aquilo como entretenimento, tem lá um fulano que é meio malucão, chama-se Hércules, e que é submetido a uma humilhação de fazer 12 trabalhos. Então são 12 aventuras muito divertidas, porque afinal, né, são mitologias muito divertidas, mas você não entende nada, a não ser que você procure saber o seguinte, por que Hércules, afinal de contas, qual é o problema que Hércules tem? Olha, Hércules é filho de Zeus, mas não é filho de Hera, Juno, porque ele é filho de Zeus com uma mortal, né? Climene, o nome da mulher dele, Acmene. E como Hércules não é filho de Hera, ele não tem o que ela representa, porque Zeus representa a força espiritual.
E a Hera representa a força amorosa. Hércules tem a força espiritual, mas ele não tem a força amorosa. É por isso que ele tem as suas emoções desregradas. O que é que Hércules precisa fazer? Abdicar de qualquer espécie de pretensão terrestre para efetuar 12 passos iniciáticos, que são 12 esforços, cuja finalidade, de alguma maneira, é, no final das contas, recuperar a sua capacidade amorosa, o que o transformará num deus no Olimpo, porque ele é apenas semideus. Tanto é que o primeiro trabalho de Hércules, que é o do leão da Nemeia, ele mata um leão, que era um leão com a pele impenetrável, e esse leão, depois de morto por um estratagema, ele tira a pele do leão e curte aquela pele e anda vestido com aquela pele do leão, simbolizando o que o leão representa, porque o leão é o mais feroz dos animais, mas também é o mais sereno. Quer dizer, o leão não é um animal traiçoeiro. Os gatos, né? Todos os gatos que são traiçoeiros são os gatos pintados. Os gatos de uma cor única não são traiçoeiros, com exceção dos pintados do guepardo, que é confiável. Na África, o guepardo é criado em casa como um gato mesmo. Então, o leão é o mais valente de todos os felinos, mas também é o mais onipotente, o mais imponente, é o mais equilibrado. E o que o Hércules quer dizer com isso, quando ele passa em torno dele a pele do leão de Nemeia? Ele quer dizer que a missão dele agora para frente passou a ser equilibrar os sentimentos de felicidade e serenidade, que é aquilo que ele tem que resolver para poder resolver a sua vida. Mas se você não entende isso por esse ponto de vista, a história de Hércules vira uma historinha de quadrinhos, uma historinha sem nenhuma importância. Pois é, como foi que nós fomos perder completamente a capacidade de analisar as coisas simbolicamente? Essa é a desgraça cultural do mundo. Então, quando eu digo para vocês que esse programa é de cultura, eu estou dizendo o seguinte: ou a gente recupera esse olhar simbólico para poder compreender as coisas a fundo, ou então leitura é apenas um passatempo. É uma coisa que vocês não precisam de auxílio nenhum, porque todo mundo sabe fazer isso, não tem nenhuma importância, né? Não tem nenhuma importância, é uma coisa de consumo. Eu só compreendo a história do leão, a história de Hércules, quando eu compreendo sob esse ponto de vista. Ele não tem coisa que ele não tem a competência amorosa que a mulher representa. Ele tem a força espiritual do pai, mas ele não tem a força amorosa da mãe. Por isso é que ele é um sujeito, ele teve filhos com 50 pessoas, ele era bissexual. O Hércules tem uma vida absolutamente tumultuada, todos os tipos de tumulto. Matou os filhos num ataque de raiva, num ataque de ódio, matou os filhos. Olha, qual é a única missão possível para alguém como Hércules? É passar a vida inteira recuperando a capacidade amorosa que ele não recebeu por natureza. Ou seja, é uma das mais extraordinárias e competentes descrições da tarefa humana. No fundo, é isso que faz a sua tarefa existencial. O Hércules somos nós mesmos, somos os homens em geral. Compreenderam que o Hércules representa os homens em geral? Claro que nem todo mundo chega a esse ponto, né, do Hércules, mas o Hércules é hiperbólico, porque afinal é uma figura de ficção e tem de ser exagerada, não pode ser modesto. E é isso que a gente faz. Se você não consegue entender simbolicamente o mundo, nenhuma história mitológica faz nenhum sentido para você. A mitologia é isso, a mitologia não é feita para ser interpretada, ela é uma chave interpretativa da sua própria existência, contanto que eu seja capaz de olhar simbolicamente para aquilo. Símbolo, digamos, etimologicamente, significa assim, junto, bolos, como vem, bolos é bola, né? É pegar junto, né? Símbolo é pegar junto. Então, o que é símbolo? Símbolo é quando você aceita, é quando você é capaz de simultaneamente considerar todos os sentidos de alguma coisa. Por exemplo, água. Água, se você perguntar a um engenheiro, alguém que tem mentalidade de engenheiro, diz, a água é um produto, é uma substância química, a água é a junção de H mais O, em quantidades com mais alguns aderendos, sei lá o que, com impurezas, não sei o que. Pois essa não é uma visão simbólica, essa é apenas a visão do aspecto químico da água. A água representa, além disso, representa sexo, por exemplo.
há um enorme incentivo sexual quando chove, a água tem um sentido de sexo, a água tem um sentido de caos, e a água tem um sentido de purificação, mas a água do lago também tem um sentido de estagnação. Enfim, a água, essa entidade água, ela não é apenas uma molécula de duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ela é um conjunto enorme de sentidos humanos, e, portanto, a água só pode ser compreendida se você olhar para esse conjunto. Por isso aqui se diz símbolo, porque pega tudo junto. Quando você se recusa a fazer isso, você faz o contrário de símbolo, que é diabolo. O sentido etimológico da palavra diabo é diábolo, que é o contrário de símbolo. Porque o que é o diabo? O diabo é a tendência que você tem de olhar só um pedacinho do negócio e jogar fora o resto. Quer dizer, o diabo é aquele que inviabiliza a percepção do conjunto. O Satanás, tal, a palavra diabo é o contrário de símbolo, diabolo, contrário de símbolo, porque dia é, em grego, né, dia é separa, sim, junta. Diabolo é o contrário de símbolo, etimologicamente falando. Entendeu como as coisas são, até mesmo nos seus nomes simbólicos? Né? Então, o símbolo é, teoricamente, alguma coisa que está no lugar da outra. Né? Símbolo é alguma coisa que está no lugar da outra. Agora, nem tudo é símbolo, porque há coisas que estão no lugar de outras que não são símbolos, como, por exemplo, as alegorias. E o que é que transforma uma alegoria numa alegoria? Uma alegoria é, essencialmente, arbitrária. É como eu achar que o Sauron é o Hitler. E como eu achar que os hobbits são os ingleses, por exemplo. São alegorias. Eu acho isso porque eu penso que isso possa funcionar bem. Né? Para os ingleses acharem-se uns anões é muito adequado. Acho que eles pensam assim deles mesmos. Então eu acho que ficou claro que a alegoria, diferentemente do símbolo, é arbitrária. O símbolo não é arbitrário. Dentro do símbolo, dentro da entidade simbólica, há alguma coisa que, de fato e concretamente, relaciona com uma outra coisa. Concretamente, materialmente falando. Então, a percepção simbólica, que é muito dificultada pela nossa fascinação pela concepção alegórica, é um trabalho lento de recuperação da visibilidade do óbvio, que só se faz como? Tentando entender as grandes obras. No fundo, esse esforço de fazer esse mergulho geológico na obra é uma recuperação da nossa capacidade de percepção. Proximamente não ter conseguido melhorar a qualidade. Um demônio de nascença, cuja natureza nenhum espírito na mente consegue alterar. Aqui você diz que é uma tradição europeia do nativo americano africano. Aí é uma simbologia ou um filme? Aí não é nenhuma coisa nem outra, né? Aí é uma exemplificação, quer dizer, é um exercício de um preconceito. Né? É uma manifestação de um preconceito, mais ou menos. Que para um europeu, então, civilizado, quer dizer, pessoal, mas é assim mesmo. A gente faz a mesma coisa aqui. A gente não chama as coisas de programa de índio. Então, e daqui a pé para Campo Mourão não é programa de índio? Não é uma maneira da gente dizer assim, pô, esses sujeitos aí, eles são gente maluca, não estão no mesmo padrão de racionalidade que nós. Não é? Quer dizer, esse mesmo olho preconceituoso temos nós todos aqui. Embora nós não sejamos, de certo modo, legítimos herdeiros indígenas, né? Porque nós temos uma predominância da cultura europeia aqui. Mas isso não é nem uma coisa nem outra, isso é apenas a expressão de um modo de enxergar, a expressão de uma interpretação que o europeu médio tinha com relação ao mundo que havia naquela época, né? aos novos homens descobertos nas descobertas aí territoriais. Isso permanece até hoje, igualzinho. Pois bem. À medida que a gente vai fazendo esse exercício das leituras, com essa ideia de interpretar vai ficando mais fácil, né? Porque assim, eu vejo você fazer essa possibilidade. Aí eu me vejo lendo outra coisa que não aqui, tentando fazer esse exercício e eu tenho muita dificuldade. É porque a gente primeiro tem que tirar da sua cabeça aquilo que eu digo, para poder recuperar a cultura, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma verdadeira renúncia
das modalidades de compreensão modernas e intelectuais. Porque senão, a gente não tirar isso fora, né? A gente não, por exemplo, o Hércules tem que limpar as estrebarias, né? Tem lá umas estrebarias imundas lá, né? Havia milhares de cavalos, ele tem que limpar as estrebarias. Qual é o sentido simbólico de limpar as estrebarias? É tirar as coisas que estão no subconsciente, que atrapalham a vida e ficam incomodando. Quer dizer, é lavar aquilo que está embaixo, escondido, e você não percebe. Mas é que é um processo, é assim que demora a vida inteira. Quer dizer, o processo só tem um único jeito de obter educação, que é a autoeducação. Não tem outro jeito. Porque o mundo acadêmico não é capaz de fazer mais isso. Porque o mundo acadêmico já está trabalhando na esfera por exemplo, da alegoria, na esfera da interpretação do anel. E o que é a Universidade Brasileira Contemporânea? É o Sauron que pegou o anel. Entendeu? É o Sauron que conseguiu pegar o anel. Então, qualquer assunto que você possa levar para a universidade, nas áreas de ciências humanas, né? Porque as áreas tecnológicas são muito diferentes, mas nas ciências humanas vai ser transformado numa explicação qualquer, ou marxista, ou freudiana, ou lacaniana, ou Wilhelm Reichiana. Ou seja, você está pegando o mundo e jogando o mundo dentro da sua cabeça. Quando, na verdade, o princípio do conhecimento humano é você jogar a cabeça no mundo, porque está cheio de coisas que você não sabe. Então, nos mistérios do mundo há muita coisa a descobrir. É por isso que você tem que destruir o anel, porque se você não fizer isso, você não aprende mais nada. Esse é o sentido simbólico do Senhor dos Anéis. Por isso é que é uma obra maravilhosa, magnífica. O problema é que as pessoas que estudam isso veem apenas como um livro de aventuras. Então, quando eu fiz o Senhor dos Anéis lá em Curitiba, no programa de Curitiba esse ano, vieram lá um monte de gente, uma garburizada, assim, vieram uns uniformizados de Frodo, outro com o vestido de Gandalf, entendeu? Essas coisas, quer dizer, o sujeito, no fundo, ninguém veio lá para entender o filme. Eles vieram lá para entender a história, né? Vieram para fazer uma homenagem àquela realidade mitológica, porque o que o Tolkien fez foi criar uma mitologia própria, muito bem feita, com muita sofisticação. Então, é como esse pessoal que fica por aí vestido de Jornada nas Estrelas aí e tal. No fundo, é apenas um tipo de curtição, não tem nenhuma importância intelectual, compreende isso, tá? Então, só para terminar, Sven, olha só. Agora, tente fazer o seguinte, pegue o Hamlet e releia a partir desse esquema básico interpretativo, essa chave interpretativa de Shakespeare que eu acabei de descrever para vocês. Então pegue um novo, pegue Macbeth, por exemplo. O Senhor dos Anéis, por exemplo, você ficou falando tanto que eu comecei lá com a criança. Não pode, eu não consigo. Não, mas não é difícil não, só preciso ter um pouco de experiência. Não se impressione não, é que eu fico fazendo um pouco de charme, então parece difícil, mas não é. Entendeu? Não é, não. É uma questão... Ah, mas aí que tá, né? Aí você às vezes se engana, você vai pelo lado errado, aí tem que voltar atrás porque você pegou o trecho errado, pegou o atalho que leva para a beira do rio e não para a estrada principal. E é assim que faz, a vida intelectual é assim, quer dizer, é preciso ter na vida intelectual uma atitude assim de que você vai produzindo uma compreensão das coisas. A vida intelectual é uma vida de iluminação, ela é um processo de enxergar as coisas com clareza crescente. E é, portanto, uma vida de ficar, às vezes, dando cabeçadas, né? Como se você estivesse no fundo de uma mina e quisesse saber qual é a saída. De vez em quando parece que é a saída, mas não é. Então é assim que faz, não tem solução. A única coisa que não é a solução é você comprar um esquema pronto, como o anel do Sauron, e dizer assim, bom, agora em diante, qualquer coisa que seja, vai ser interpretada sob o ponto de vista das relações entre as classes, de dominação de classes. Olha que você fez isso com você ficou emborrecido. Pô. Então agora você acha que... como é que você explica o fato que você passou a noite em branco cuidando de um filho doente? Qual terá sido o aspecto de classe que fez com que você tivesse feito isso? Quer dizer, um esquema desse não funciona nem para explicar a sua própria vida, porque você sabe muito bem que você passou a vida fazendo coisas
que às vezes significaram a renúncia a uma própria ideia de dinheiro. E como é que você explica, então, como é que é possível explicar a sociedade humana a partir de um esquema de classe? Quer dizer, como é possível você imaginar que você detém o poder de explicar a história? E para você poder explicar a história e fazer a história fazer sentido, que é o que Hegel tenta fazer, o que Marx tenta fazer, que Comte tenta fazer. São os três grandes ensaístas, os três grandes filósofos que tentam explicar a história. Augusto Comte, né, Hegel e Karl Marx. Esses três dizem assim, não, a história vai acabar no estado perfeito de Hegel. Comte acha que a história acaba no mundo positivo, em que os homens são completamente racionais e científicos, e Marx acha que a história acaba no dia em que não há mais conflito de classe. Ora, para você poder descobrir quando é que acaba a história, seria preciso que você tivesse começado a história. Porque não foi você quem começou a história. O fato de que a história é uma sucessão de fatos no tempo, essa prerrogativa e natureza do processo histórico, que é o fato de que as coisas sucedem no tempo, não foi você que inventou, pô. Então, como é que você agora se acha capaz de explicar a história toda? Você não sabe para onde é que vai parar isso. Talvez no juízo final um dia a gente descubra. Mas você não tem a menor ideia, pô. Não é possível tamanha prepotência desse jeito. Então, o problema é esse. Nós temos que parar de olhar para as coisas sob o ponto de vista do anel e temos que começar a olhar para as coisas como símbolos abertos. Aí, quando a nossa mente começa a perceber as coisas simbolicamente, aos pouquinhos você vai adquirindo uma capacidade de fazer hipóteses simbólicas que às vezes dão errado, você aí errou, então paciência. Né? Como a gente tem esse encontro uma vez por mês, nós temos aqui uma belíssima oportunidade de treinar isso, né? No fundo, é isso que a gente está fazendo, né? Bom, pessoal, acho que a gente passou um pouquinho do tempo, né? Eu queria agradecer muito a vocês por terem vindo, agradecer ao SESI, que patrocina o programa, ao CODEP, que inviabiliza tudo na prática, ao Leandro, que é o nosso incansável ajudante ali, a todas as pessoas que contribuíram, sobretudo a Inês, né, que eu só não elogio mais porque eu prezo a minha segurança pessoal, né? Muito obrigado, né? E esperar que vocês estejam aí. Amanhã nós temos o evento da Paideia, que é uma leitura coletiva do maior livro sobre didática, sobre educação já feito, chamado Paideia, em que nós temos aí um grupo de professores, mas não está aberto para qualquer pessoa que queira vir. E os que não puderem vir amanhã, daqui a 30 dias mais ou menos, conforme aí a programação, vamos ter um dos livros mais impressionantes já escritos, que se chama A Consolação da Filosofia, escrito por um sujeito que está no corredor da morte, chamado Boécio, que tinha tido tudo, que era o maior sucesso, e que foi transformado num pobre condenado à morte por razões injustas. E esse sujeito está, então, se lamentando da sua sorte, e quando aparece a filosofia na forma de uma mulher, e encontra lá todas aquelas musas da poesia dominando o condenado, né, que estava se queixando, e chega e diz assim: quem é que mandou essas vagabundinhas entrarem aqui? Vamos todo mundo para fora agora. Né? Agora quem vai mandar aqui sou eu. E, né, quem foi que deixou esses biscatezinhos aqui entrarem? Diz a filosofia. Agora eu é que vou conversar com o Boécio sobre o seu futuro. Eu sempre digo que, sobre o que está acontecendo, né? Sempre digo que se algum livro é um livro de introdução ao estudo da filosofia, é esse aí. Se você quer um livro para começar a estudar filosofia, por favor, não leia O Mundo de Sofia. Não leia de jeito nenhum. Se você leu, esqueça. Se você tem em casa, não dê de presente para ninguém. Não faça isso. Tá? E não faça uma coisa dessa. Então, o antídoto é ler o Boécio 2 vezes. Pronto. Daí você consegue compensar. É isso, pessoal. Até lá, né? Tchau. Muito obrigado. São simpáticos. Tchau. Parabéns, hein? Opa, tá? Boa viagem, hein? Você precisa um pensamento meu aqui, ó. Tá? Você vem amanhã, não? Não, amanhã não vem, não. Não vem? Então tá bom. Então, boa viagem, hein? Tchau, tá? Momir, essa tradução é boa? É a única que tem.
Ah, é? É, mas é boa. Tá bom. É boa sim. Dá parabéns pra ele. Não, Não, chega de constrangimento. por favor. Nós já fizemos misérias com ela hoje aqui, né? Então, nós somos de Maringá. Ela vai, sim. Boa noite, como é que vai? Então, bem obrigado, tá? Nós somos de Maringá. Uma pena, a gente tentou fazer. São convidados lá de Maringá. Estava tudo certo, olha aqui, estava na graça com o Maringá. Os 7 tinham concordado em pagar. E o que aconteceu lá? O que aconteceu é que não tem em Maringá uma